aqui e eu vou contar como foi escolher a minha faculdade. Eu sou formada. Então, eu não pensava muito sobre faculdade até chegar no segundo ano do ensino médio, porque a partir do terceiro ano a escola dividia quem ia precisar estudar exatas ou quem ia precisar estudar humanas. Então, foi nesse ponto que eu precisei escolher mesmo o que eu ia fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ver as opções que tinham. E aqui no meu estado não é uma coisa muito difícil de escolher, porque só temos uma faculdade pública. Então, a ideia é tentar fazer um vestibular. Então, só tem uma opção. E essa opção é a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Mas há outros lugares que tem curso superior ou um curso técnico. Você não precisa necessariamente terminar a escola e fazer uma faculdade. Ou não necessariamente você precisa terminar a escola e fazer alguma outra coisa. Você pode direto trabalhar também. Mas se você quiser estudar mais, eu recomendo que você veja o que tem para você e escolher algum curso. Eu pensei logo em fazer alguma coisa com artes, porque eu gosto de desenhar. Então, eu vi as opções que tinha de artísticas e tinha artes plásticas, artes visuais, que é arte plástica, só que é uma licenciatura. Isso quer dizer que eles ensinam como você vai ensinar as pessoas, ser professor e tal. E o terceiro era design gráfico. Na verdade, o nome era desenho industrial. É um nome um pouco mais rudimentar do design gráfico. Eu descartei artes visuais porque eu não queria ser professor. E eu descartei artes plásticas porque eu não queria uma coisa muito artesanal. Então eu escolhi design. Bom, e o que se faz em design? Uma das primeiras coisas que te ensinam é que é muito difícil de explicar o que é design. Eu pensei em um caminho de artes, um meio de artes, só que de uma forma um pouco mais moderna. Mas depois eu descobri que o meu curso era extremamente ultrapassado. Ele tinha sido a grade, né, que são as matérias que você faz durante os períodos da faculdade. E a grade tinha sido feita em 1998 e não tinha sido atualizada. Então a gente estava usando matérias, disciplinas que não existia computador para fazer na época. Então muita coisa a gente estudou pra nada. Mas ok. Por isso que eu acho bom você escolher um curso e olhar a grade. Não ir pelo nome do curso só. É bom você olhar a grade porque você vai ver o que você vai estudar. Isso pode te fazer interessar mais ou descartar o curso. Mas enfim, eu escolhi design para a decepção de muitos professores porque eu era bom aluno e design não era um curso muito concorrido. Na minha época era 11 pessoas por vaga e quando eu fiz também precisava fazer o Enem, mas também existia a segunda etapa que era feita pela própria faculdade. Então, além de ter uma nota boa no Enem, uma nota mínima, eu precisava fazer a segunda parte com 3 matérias, né, redação e mais 2 matérias que são discursivas. O Enem é objetivo e tem só redação discursiva. A segunda etapa era totalmente discursiva. Tinha redação e mais 2 matérias que eram parte do curso que você escolheu. Por exemplo, se eu fosse fazer biologia, eu teria uma matéria de redação, biologia e química, provavelmente. E o que se estuda em design para discursiva? Era história e matemática. Não faz sentido, porque a discursiva de matemática é extremamente tensa, porque você não precisa simplesmente fazer uma conta, você tinha que provar as contas também. É uma coisa meio matemática demais e não era uma coisa que a gente usava muito no curso. No curso a gente usa mais era geometria. História meio que não faz sentido nenhum, porque a gente não, no praticamente só tem história do design e história da arte dentro do curso. E as discursivas de história caem em coisas como Egito e Império Romano. Então, enfim. Mas naquela não é mais assim, a gente faz só o Enem. Mas na época tinha o Enem e a minha discursiva de redação, história e matemática. Só que tem o grupo Humanas,
que é português, literatura, história, geografia. O exatas, que é matemática, geometria, trigonometria, aritmética. E a biológicas, que é biologia, química, física. Mas o que é uma coisa que usa história e matemática? Uma de humanas e uma de exatas. Aí a gente chamava de humanatas. Mas, sinceramente, isso é uma doideira, porque... humanatas. Enfim, aí quando eu fui estudar no vestibular, eu escolhi humanatas, história e matemática, para fazer estudo mais intensivo. Muito professor ficou desanimado, porque eu esperava que eu escolhesse uma matéria tipo química, porque eu era muito bom de química. Mas, já aconteceu de o professor chegar todo animado. E qual curso você escolheu? Aí eu falei, desenho industrial. E ele... e fui embora. Muita gente não dava moral. O que é interessante é que entre os meus amigos eu fui o único que passou, que conseguiu entrar na faculdade de primeira. Os outros não. Então, pro Enem, você tem que saber o geral de muita coisa. Só que uma das maiores dificuldades de fazer o Enem é o tempo, porque a prova é muito grande, muito extensa, e muita gente tem dificuldade de terminar a prova a tempo. Eu nunca tive essa dificuldade, eu já fiz Enem 3 vezes, e em todas eu terminei muito antes do prazo para poder levar o caderno para casa. Então eu ficava um tempão parado esperando dar o tempo, porque eu queria levar as questões para casa. E eu tenho um raciocínio muito rápido, e eu leio muito rápido. Então isso facilita muito na hora de fazer o Enem. Se você tem essa dificuldade, eu recomendo que você aprenda a ler rápido, leia muito e faça questões de Enems passados. Você treinar um pouco mais sua velocidade. Porque deixar questões sem terem sido feitas é um problema. E o Enem tem muito de ter um texto enorme, depois uma pergunta. Eu sempre lia a pergunta primeiro, depois lia o texto grande, se este fosse necessário. Porque você não tem tempo, então, vamos rápido. Geralmente esse texto é para você saber que situação o contexto da questão. Mas se a questão for fácil, você não precisa. Eu lembro que quando eu fiz, tinha uma questão que a resposta era Monabim. Era o quadro da Mona Lisa, só que a cara da Mona Lisa era o Mr. Bean. Era maravilhoso. Eu nem tinha lido a questão. Na hora que eu bati, eu olhei, nossa, será que é essa a resposta? Porque é a que mais chamava a atenção. E a questão era a metade da página todinha, a primeira coluna todinha da página. A pergunta era qual dos quadros a seguir não estava fazendo sentido e tal. Então, eu não precisava ler o texto. Eu sabia que aquela cara era do Mr. Bean e não da Mona Lisa. Então, Mona Bean era meio óbvio que era a resposta. Então, eu precisava ler o texto? Não, já é muita coisa, muito tempo que você já ganhou aí. Eu sempre levo chocolate para as provas do Enem, porque eu fico com muito tédio e com muito sono. Então, é importante você levar um lanchinho, água, mas não fique perdendo tempo, comendo, sabe? Tenta ser um pouco organizado quanto a isso. Bom, e depois eram as discursivas. Eu tinha que estudar história e matemática e a redação. Redação, eu sou boa em redação, então não era um problema muito sério. Mas história tinha muita coisa para estudar. Não é difícil, mas eram 5 questões. E podia ser sobre qualquer coisa durante toda a humanidade, imagina. E matemática eu sou terrível. Eu sou péssima em matemática. Então eu precisava de um reforço nessa parte. O problema é que eu mesmo assim não consegui entender matemática. Provavelmente eu tenho descalculia. Mas eu não consigo entender matemática. Simplesmente não dá. Então eu comecei a enjoar das aulas, porque eu percebia que nada daquilo conseguia entrar na minha cabeça. E história eu tava ficando meio entediado já, porque eu tinha a revista, tinha livro, um resumo de um monte de coisa. E aí começou a chegar na era mais moderna e começou a ficar meio tedioso, enfim. No final, de vez de fazer história e matemática, eu tava lá estudando química e literatura. E não existe essas discursivas de química e literatura juntas. Eu não sei como é que eu passei. Mas depois eu passei no vestibular, eu consegui uma vaga na UFES, na Federal do Espírito Santo.
E eu fui fazer desenho industrial, programação visual, design gráfico. Hoje em dia o nome é design gráfico, mas na época não tava ainda esse nome. E assim, valeu a pena? Eu acho que valeu. Mas o que eu faço hoje eu poderia fazer sem o curso também. Então eu acho que não é uma coisa que depende do curso, porque designer não é uma profissão regulamentada, infelizmente. Então você não necessariamente precisa de um curso, alguma formação para poder executar essa profissão. E eu não consegui nada da minha área, assim, para ter um emprego. Eu nunca tive carteira assinada. Eu só pego freela. Sou freelancer. Isso quer dizer que eu não tenho exatamente um chefe, um emprego, assim, certinho, que eu recebo todo mês. Eu faço serviços. Então, pode ser que algum mês seja bom e o mês seja ruim. Essa instabilidade não é muito boa, mas é muito comum na área de design. Mas eu acho que é importante você saber que você não precisa fazer esse curso para ser designer, pelo menos não atualmente. Então, se você quer fazer para você conhecer, estudar mais sobre as coisas de design, o que tem para fazer, várias formas, várias coisinhas de arte, enfim, aí é legal. Agora, se você quiser fazer design porque você quer exatamente aquele emprego tal naquela agência, talvez você possa fazer outro curso que você se interessa mais, que serve para a mesma coisa, tipo publicidade, propaganda, ou até jornalismo. Ou você talvez prefira fazer artes mesmo, ou goste de fazer licenciatura para poder ser professor. Então essas são as minhas dicas. Vejam a grade, estudem se você quer passar. É um pouco concorrido mesmo. Eu passei em desenho industrial e atualmente eu estou fazendo o segundo curso, que é artes visuais, que eu não queria, agora eu estou fazendo. Então, escolha com calma e pense que você pode trocar depois. Você pode começar algo e ver que não era exatamente aquilo que você queria e querer outra coisa. Pense que tem muito depois ainda. Você não vai só escolher um curso e estudar, pronto, acabou. Não, tem muitas etapas depois disso ainda. Então, espero que tenha ajudado. E se alguém quiser tirar dúvidas sobre o meu curso, eu posso falar. E então, tchau, até a próxima!